do pós-batismo estejam todos presentes, viu, irmãos? Obrigada. Então tá certo. Nós vamos fazer uma oração. A irmã Késia pediu oração pela vida da Rosângela, para que Deus entre com misericórdia sobre a vida dela, porque ela tentou autoextermínio jogando fogo no corpo. Só misericórdia de Deus, né? Vamos orar? Você pode fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a Rosângela diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da vida dela. Nós não sabemos da profundidade, de quão efetivo foi essa tentativa negativa sobre a vida dela. Pedimos ao Senhor que coloque a tua mão de poder, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, ó Deus, restaure a saúde dela mental, que o Senhor tome nas tuas mãos. Não sabemos o que motivou ela a fazer isso, mas sabemos que não é obra de Deus, é obra do inimigo, e por isso nós intercedemos por ela, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aproveitar que nós estamos em pé, vamos fazer mais um períodozinho de oração rapidinho, objetivo. Nós nas quintas-feiras separamos aqui um tempo para que você coloque o seu propósito de oração diante do Senhor. E eu queria que você que já começou um propósito de oração, venha cumprir. Você que vai começar hoje, então faça um propósito com Deus de oração. Como que eu faço? O tanto que você quiser orar, pela causa que você quiser fazer, do jeito que você quiser fazer. Eu deixo livre porque cada um tem um tempo, cada um tem uma força, cada um tem um entendimento, mas o importante é a gente orar. Então o Tiago vai beliscar ali uma música ali, e você que quer, saia do seu lugar, procure um lugar aqui à frente, e nós vamos fazer essa oração agora, em o nome de Jesus. Você que quer começar um propósito hoje de oração, por algo específico, particular, pessoal seu, começa, né? Então, vamos tirar aqui um pequeno período de oração, para colocarmos os nossos pedidos diante do Senhor. Não sei o que você vai apresentar, não sei como você vai fazer, mas eu sei a quem você vai orar, e a quem você vai orar, escuta a oração que você faz nesse lugar. Por isso eu quero te convidar mesmo a orar ao Senhor, a apresentar a sua oração ao Senhor. Ao som desse louvor que o Tiago vai só encabeçar ali, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, diante do Senhor. Cada homem e mulher que se encontra aqui tem os seus pedidos pessoais de oração. Eu não sei quais são os desafios, não sei quais são as dores, não sei quais são as lágrimas e o motivo por que elas rolam, mas eu sei de uma coisa: todos que estão aqui estão dobrando os seus joelhos e orando ao Deus que fez os céus e a terra. Então, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossos pecados, apesar de nós sermos um tanto aquém daquilo que deveríamos ser, não é com base no que somos, não é com base no que podemos, não é com base na distância que caminhamos que nós estamos orando. Nós estamos orando com base no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós estamos orando com base na ação de Cristo Jesus em ter morrido na cruz do Calvário, em ter ressuscitado ao terceiro dia, em ter aberto as portas para que nós pudéssemos entrar. Então colocamos a nossa oração diante do Senhor. Então levantamos agora um clamor diante do Senhor. Eu não sei, ó Deus, o que essa mulher está apresentando, eu não sei o que esse homem está apresentando, mas Deus, ouve a oração, ouve o pedido, veja essa lágrima que rola, veja, meu Deus, essa dor que abate o coração dessa mulher, veja, meu Deus, essa tristeza que está no coração desse homem. Deus, nós oramos ao Senhor nessa noite. Nós oramos ao Senhor nessa noite. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nossas vidas, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Entra com a tua providência, entra com a tua provisão, entra com a resposta certa, a resposta que vem do Senhor, a resposta que vem do Senhor, é dela que nós estamos aqui almejando, esperando, implorando, orando, chorando, pedindo ao Senhor. Responde o nosso clamor nessa noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Tu és Deus Todo-Poderoso, oh aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, grande é o Senhor, e digno de todo louvor, e de toda honra, e de toda glória, e de toda adoração, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Deus nos abençoe e responda a nossa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês nessa noite, mais na pegada como se fosse mesmo um estudo da palavra de Deus, e vamos ler alguns versículos. A multimídia vai colocar para a gente ali os versículos, para que nós ganhemos tempo na leitura. Você pode anotar esses versículos, você pode depois acessar no YouTube essa pregação e ver os versículos, e quando alguém tiver essa dúvida, você pode encaminhar essa mensagem para quem tiver essa dúvida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre salvação. Tem algo mais importante? Tem ou não? Um carro é mais importante? Um emprego novo é mais importante? A cura da doença é mais importante? Não, nada é mais importante do que a sua salvação. É por isso que Jesus, quando morre na cruz do Calvário, Ele não morre na cruz do Calvário para te dar um carro, Ele não morre na cruz do Calvário para te dar uma casa nova, Ele não morre na cruz do Calvário para te dar uma condição financeira melhor. Essas coisas você consegue sozinho. Jesus, quando morre na cruz do Calvário, é exatamente para conquistar aquilo que homem nenhum consegue conquistar. E eu queria ler com vocês alguns textos da palavra de Deus. O primeiro vai ser Mateus capítulo 19, versículo 16. Nós vamos começar. Bom, a questão da salvação, ela é uma dúvida que permeia o coração de todo homem. Todo ser humano, todo homem tem essa dúvida, tem esse anseio no coração. Você pega esse texto que nós estamos ali, Mateus 19, 16, diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então o primeiro personagem que nós vamos analisar é o jovem rico. Bom, ele é jovem e ele é rico. Ele tem tudo que qualquer pessoa quer: juventude e riqueza. Ele é jovem e ele é rico, não é? Ele é jovem, tem vida muita pela frente, e ele é rico, tem vida com riqueza. Mas olha o que inquietava o coração desse jovem rico: Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que dar? O que é que eu tenho de fazer de bom? Para quê? Para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação. Então nós temos um jovem rico. Atos 2, 37 e 38, eu vou falando o próximo e vocês já vão mudando. O próximo, outro texto também que não vai nos mostrar aqui. Esses homens vieram de suas cidades, foram para Jerusalém. Estava acontecendo uma grande festa em Jerusalém. Eles estavam ali alegres, 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 alegres. De repente aconteceu uma ação espiritual no cenáculo. Estavam reunidos, o Espírito Santo desce, começam a falar em outras línguas. Eles escutam eles falando lá de fora, entram, e Pedro então levanta a voz e prega um sermão maravilhoso. Essas pessoas, ao ouvir o sermão de Pedro, ficaram assim. Atos 2,37, ouvindo eles estas coisas, que coisas? O sermão de Pedro, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? 38,
Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vê homens em festa, mas no momento que ouviram a palavra, a dúvida que veio no coração, embora estavam fora da sua cidade, estavam numa festa daquela época, mas a preocupação é: o que eu faço para ser salvo? Eu lembro uma vez, morava em Montalvânia ainda, teve uma exposição muito grande lá em cima, no Montalvânia. E aí nós da igreja arrumamos uns coletes e fomos fazer um evangelismo uma rua abaixo de chegar na exposição. E aí todo mundo de colete, ficou legal porque o pessoal achava que era a polícia mexendo no trânsito, então eles já paravam, já ia mostrando documento do carro, habilitação. E aí a gente falava: não, aqui é um evangelismo, queremos te perguntar, você está indo ali para aquela festa, ver ali as montarias, né, ver ali os cantores, arrumar umas namoradas, uns namorados, mas se você morresse agora, para onde você ia? Você acredita que teve gente que voltou para trás? Gente chorava, porque embora estão em festa, o vazio está lá na alma, não tem nenhum tipo de entendimento acerca da salvação. Próximo texto, Atos 16, versículo 27, vai nos mostrar um episódio de um homem concursado. Ele era um carcereiro, um homem com emprego bacana, e diz que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxada a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Somente até aí. O que eu devo fazer para ser salvo? Você agora está vendo um homem bem empregado, um homem que está no seu serviço, mas uma aflição se abateu em seu coração. E quando a aflição se abateu em seu coração, a pergunta dele é: o que eu faço para ser salvo? Outro texto, Lucas 23, 42. Esse camarada viveu uma vida do jeito que quis. Foi um homem que viveu sem regras, sem nada. Vai para o 41, sem regras, sem nada, de qualquer jeito, de qualquer jeito, de qualquer jeito. Mas agora ele está na beira da morte. Ele está crucificado do lado de Jesus. Seus pés foram trespassados por um cravo, suas mãos foram trespassadas por cravos, suas costas todas machucadas pelos chicotes dos verdugos, e ele agora está todo à beira da morte. E ele diz assim, põe o 40 para mim, ele diz assim: respondeu-lhe porém o outro, repreendeu dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? 41, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. 42, e acrescentou, ele olha para Jesus e acrescenta: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o 43, Jesus diz para ele, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no... Embora ele disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, ele está dizendo: Senhor, não permita que eu vá para o inferno. Eu vivi uma vida como eu quis, eu roubei, eu matei, eu aprontei, e agora eu estou aqui à beira da morte. A morte já está chegando com a sua foice para decepar a minha vida. E no último instante ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fui valente o tempo todo, mas estou diante do inimigo que é muito pior, é a morte. Então não me deixa ir para o inferno. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus olha para ele e fala: hoje estarás comigo no paraíso. Vou resolver o problema seu hoje. Então nós vimos homens jovens e ricos, homens em festa, pessoas aflitas, pessoas à beira da morte. Todos têm uma preocupação, às vezes embutida, escondida, implícita, mas a preocupação é a salvação da minha alma. E aí Mateus 16, 26 vai nos fazer uma reflexão. Mateus 26, 26 vai dizer: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Quer dizer, o que adianta eu ter riquezas, posses,
bens, eu ter dinheiro, eu ter nome, fama, poder, mas no final de tudo eu queimar a eternidade no inferno. Então a preocupação que eu, você, nós devemos ter é essa: salvação da minha alma. Por que a gente está aqui? A gente está aqui cultuando o Senhor porque a gente não quer ir para o inferno, porque a gente quer ter uma vida com Deus, porque queremos aprender o que eu preciso fazer, o que eu devo deixar de fazer, o que eu preciso começar a fazer. Para quê? Ora, para que eu sirva o Senhor e eu não vá para o inferno depois da morte. Isso é uma certeza. Existe algo depois da morte que todos nós temos medo, que todos nós temos preocupação. Isso você não vai aprender em faculdade, você não vai aprender em escolas, isso você vai aprender através da palavra de Deus. Então, essa é a dúvida de todos os homens. Em segundo ponto, agora, se essa é a dúvida de todos os homens, qual é a real situação do homem? Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual é a real situação de todo homem? Todos são pecadores. A Lavínia é pecadora, essa menina aqui, Maria Clara, é pecadora, aquela ali é pecadora, aquele que está na barriga de alguém aí é pecador, todos são pecadores, todos pecaram. Ah, mas o meu bebezinho pequenininho, pecador, ele já nasce pecador, ele ainda não tem o pecado praticado, e ele vai praticar, pode esperar, mas ele é pecador, porque todos pecaram. A palavra carece, ela é a mesma palavra carente, necessitado. Somos todos necessitados da glória, da graça, da misericórdia de Deus. Romanos 6,23 também vai nos dizer: porque o salário do pecado, todos pecaram, e o salário de todos que pecaram é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte, e morte, eu preciso entender que existem quantas mortes? Quantas? 3 mortes. Existe a morte física, é a falência total dos meus órgãos, é o que faz com que meu coração pare de bater, meu cérebro pare de funcionar. Isso é morte. Na verdade, para a ciência, a morte só é mesmo efetuada quando há morte no cérebro. Pronto, morreu, acabou. Essa é a morte física. A partir do primeiro segundo eu já estou entrando num processo de putrefação. Morri, 1 segundo depois, agora meu corpo começa a andar em marcha ré. E não há nada que eu faça que impeça esse processo, que ele vai virar pó de novo. Segunda morte é a morte espiritual. A morte espiritual, eu posso estar vivo, está cheio de gente vivo, The Walking Dead, vivo, mas espiritualmente morto. E a morte eterna é quando eu de fato estou espiritualmente morto, morro fisicamente, não conseguirei nunca me desvencilhar da morte eterna. E o que é morte eterna? É a eterna separação de Deus. É de onde nós estamos aqui desenvolvendo esse assunto. A eterna separação de Deus, que é chamada de morte eterna, é o que? A condição do homem perdido, afastado de Cristo, afastado do céu eternamente. A melhor definição de eternidade é um meio perpétuo. Eternidade é sempre um meio, é nunca se distanciar do começo e nem se aproximar do final. Isso é eternidade. Você não se distancia do começo e você não aproxima do final. Se a condenação ao inferno fosse 100 anos, era uma bênção, porque 100 anos, primeiro dia, faltou um dia a menos. Primeiro ano, agora falta só 99. Você podia contar em decrescente. Mas a eternidade é um eterno meio. Cada século que passa não te distancia do começo e nem te aproxima do final. Você está num eterno, você não, a pessoa estará num eterno meio. Por isso que o texto diz que o salário do pecado é a morte. E agora João, capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim. João 3,18. Essa é a real condição do homem. Todos pecaram. Quem pecou vai receber o salário é a morte. João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está o quê? Julgado. Por que já está julgado? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem é o unigênito Filho de Deus?
Você pode pegar, meu amado, qualquer Bíblia, esse versículo vai estar lá. Talvez com palavras um pouco diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Então diz que quem nele crê não é julgado. O que não crê já é julgado, já está julgado. E aí o julgamento logo vai dar o resultado. Marcos 16. O resultado do julgamento é aquele dali de Marcos 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, julgado e condenado. Romanos capítulo 3 vai também mostrar a real situação do homem. Capítulo 3, versículo 9 até o 18. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. 10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. 14. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. 15. São os pés velozes para derramar sangue. 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. 17. Desconhecem o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o retrato do homem sem Jesus. Esse é o retrato, é a condição espiritual do homem. E aí o que é que nós vamos aprendendo? Vem comigo em Romanos 11. Primeiro, coloca para mim Isaías, volta lá, Isaías 59, 1 e 2. Depois nós vamos voltar em Romanos. Essa é a condição do homem. E aí Isaías vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E o 3 ainda acaba de quebrar tudo: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Isaías vai dizer que o que está fazendo Deus separar-se da gente é o nosso pecado, é a nossa iniquidade, é o nosso problema é o pecado. Isso que nos separa de Deus. É isso que faz com que Deus não nos escute, com que Deus não estenda suas mãos sobre nós. E aí, para fechar a conta, Romanos 11:32, o apóstolo Paulo vai dizer algo interessantíssimo àqueles que não pecam na semelhança do que está escrito em Isaías. Romanos 11:32, Paulo diz: porque Deus a todos, a quem, irmãos? Todos é o quê? A todos são todos, os que estão aqui, os que já foram e os que virão. A todos encerrou onde? Na desobediência, a fim de quê? De usar de misericórdia com todos. Mas fato é que todos estão debaixo da desobediência de Adão. Todos. Gálatas 3:22 também vai falar algo interessante. Aqui diz que Deus encerrou todos. E Paulo escreve agora em Gálatas 3:22 dizendo que a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Não é sobre, não é em cima, é sob, debaixo. Tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós. Agora vem o terceiro ponto. Eu já te mostrei o anseio de todo homem, te mostrei a real condição do homem, e agora eu vou te mostrar o que eu preciso entender sobre a salvação. Agora eu vou te explicar o que é salvação, e por último, como alcançar a salvação. Então agora, o que é a salvação? Eu preciso entender. Para que eu alcance, eu preciso ter um entendimento como que é. Bom, para entender a salvação, eu vou começar com Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa sobre salvação: você não consegue pagar, é gratuito.
gratuita para nós. Não foi para Cristo. Cristo teve que morrer na cruz, mas para nós é gratuita. E aqui que começa a pegar a gente, porque nós queremos pagar, e aí o Senhor não vai receber. A mentalidade nossa é a mentalidade de pagar, porque tudo que nós fazemos, ou estamos pagando ou recebendo alguma coisa. Tudo que fazemos, fazemos para receber algo. Por que você estuda? Para ficar inteligente. Também, mas para a verdade mesmo é para ter uma formação e receber um dinheiro bom. Para que você levanta cedo? Eu levanto cedo porque meu serviço vale a pena. Por que você aprendeu uma profissão? Porque eu quero receber fazendo essa profissão que eu gosto. Porque a gente acostumou a fazer. E quando alguma coisa é de graça, tem um provérbio popular que diz que o santo desconfia. Esse trem de graça, sei não, tem alguma coisa aí. Mas com o mundo espiritual não dá para pagar. A salvação é de graça. Pela graça sois salvos. É de graça. Um outro ponto interessante é o que está escrito em Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, que é um dos fatores que vai encabeçar a salvação. O que é justificação? É tornar o culpado inocente, é tornar o injusto justo. Essa justificação também é gratuita. Justificados, pois, mediante a fé, não é algo que eu pago, é algo de graça. Não é de graça, não foi de graça para Cristo, é de graça para nós, porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Então eu preciso entender que a salvação é de graça, que a justificação é de graça, e eu preciso também ler o que está escrito em 1 de João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É de graça a salvação e a justificação, mas ela se encontra em uma pessoa. Em quem? Cristo Jesus. A salvação é em Cristo Jesus. Ela não é na igreja. A igreja é a reunião dos que são salvos em Cristo. Quem está entendendo? Você não é salvo por fazer parte dessa igreja ou daquela igreja. Você é salvo porque você tem Jesus. E porque você tem Jesus, você está na igreja. Porque também não tem como você ter Jesus e ficar fora da igreja. Se eu vou servir Deus em casa. Não dá. Não dá conta. Você começa muito bem, depois você não dá conta. Depois você desiste. Você faz ali bonitinho, 2 vezes, 3 semanas, daqui a pouco você relaxa. Por isso que eu preciso sair de casa, tomar banho, me arrumar, pegar minha Bíblia e ir para a igreja. Esse caminho é importante. Um outro texto que eu quero meditar com vocês também é o Salmo 49, versículos 7 e 8. Porque talvez eu possa querer salvar alguém. Talvez eu possa me esforçar para que alguém... eu faça algo para que essa pessoa seja salva. Mas o salmista vai dizer no 49, 7 e 8: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode redimir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. 8: pois a redenção da alma deles é o quê? Eu sempre disse que é de graça para nós, para mim. Para Jesus não foi de graça, é caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Então eu não consigo fazer nada para salvar alguém que eu amo. Eu não consigo salvar meu filho, a esposa, o marido, o tio, o pai, a mãe. A salvação está em Jesus. E nada que eu faça vai resolver. Mas eu também não consigo me salvar. Olha o que está escrito em Tiago 2,10. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, que faz o que, irmãos? Guarda toda a lei. Não preciso de Jesus, eu dou conta.
Como é que você vai fazer? Não tem que cumprir a lei? Eu vou guardar toda a lei. Mas aí o texto continua. Mas tropeça em um só ponto, se torna de todos. Versículo 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então, de todo jeito que você tenta, aí você fala, não, mas eu não mato ninguém. Você fala mal? Matou. Não, mas eu não adultero. Olhou para a mulher e pensou, adulterou. Olhou para um homem e pensou, é a mesma coisa de ter feito. Porque ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhando para a mulher com desejo impuro no coração, não escutei não, já cometeu adultério. Como é que você vai se salvar? Pastor, mas essas coisas eu não faço. Então você rouba. Quê? Rouba. Gonçalo, quantas horas de trabalho você tem que fazer por dia? Você vendeu. Você assinou um documento. 8 horas você tem que fazer o quê? Trabalhar. Você trabalha às 8 horas? Não. Pegar uma água ali, aí já conversa um pouquinho. Você trabalha às 8 horas? Não dá conta. Ó, você combinando uma coisa e roubando hora do patrão. Eu não estou falando aqui de matar o serviço, cabular o serviço, não. Eu estou falando de enrolar. Enrolar já é roubar. Mas você vendeu às 8 horas. Você vendeu. Você assinou um documento. Você recebe por aquilo. Dá incontinência urinária, dá dor de cabeça. Eu estou meio gripado, estou com medo de ser Covid. Será que 15 dias empurrado ali? Está vendo? Você consegue cumprir tudo, mas tropeça num, aí perdeu tudo. Quem já brincou tem um tanto de palito, você solta assim, os palitos caem, você tem que tirar sem mexer. Quem já brincou com isso? Como é que chama? Vareta. Ô raiva que eu tinha, estava tudo, daqui a pouco parece que dava um Parkinson, pronto, perdi a brincadeira. Quem já tentou montar castelinho de carta? Ô carniça, estava rodando só de cima, blá blá blá, cai. Guardar tudo. Eu não preciso de Jesus, vou ser salvo pela lei, vou obedecer tudo. Quem está com 2 tipos de pano no corpo aí? Todo mundo. Eu estou com 1, 2, 3, 4. A cueca é de outro pano, a meia de outro, o sapato de outro. Já estou em pecado pela lei. Porque na lei você pode ter um tipo de pano no corpo. Quem fez a costeleta aí? Todo mundo fez a costeleta. Bom, já está em pecado, você não pode fazer a costeleta. O homem não pode fazer a costeleta. Na lei não pode. Quem comeu alguma coisa oriunda do porco hoje? Aí, uma linguicinha. Está em pecado, não vai, porque não pode comer carne de porco pela lei. Quem aqui vai pedalar no sábado? Cadê Júlio? Está em pecado porque não pode fazer nada no sábado que não seja para o Senhor. E pedalar não é para o Senhor, pedalar é para mim. Está vendo? Não tem como. Como é que não tem como? Quem tem uma hortinha em casa? Na sua hortinha só tem um tipo de plantação naquele quadradinho ou tem vários tipos de planta naquele quadradinho? Não pode, também é pecado, tem que plantar um tipo só em cada quadrado. Isso está na lei. Quer seguir a lei? Quer ser salvo sem Jesus? Tem que seguir a lei. Não dá conta, gente. A lei é para mostrar que você não dá conta. Você não consegue. Por mais que você queira ser legalista, não, graças a Deus, meu coração é bom, eu sou um homem da verdade. Bom, a Bíblia diz em João que quem diz que não tem pecado, fez o quê? Pecou. Porque está dizendo que não tem pecado contra aquele que diz que você tem pecado, então você está fazendo aquele que não mente de mentiroso, e verdadeiro seja Deus, e mentiroso todo homem. Então quando você chega diante de Deus, você fala assim, eu sou pecador. O que você tem que fazer diante de Deus? Fala, Senhor, pode jogar essa plasta no inferno, porque
Se for por minha causa, vou descer de cabeça para baixo. Mas por que você vai para o céu? Eu vou para o céu pelos méritos únicos e exclusivos de Jesus Cristo. Porque Cristo em mim, aleluia, se é para Cristo faz melhor aí. Glória a Deus. Porque Cristo em mim é o quê? É a esperança da glória. Agora, para caminhar, eu te mostrei o anseio do homem, eu te mostrei a condição do homem, eu te mostrei o que é a salvação. Agora eu vou te ensinar como que você traz isso para a sua vida. Primeira coisa, Romanos 10, 17. Não tem outro jeito, tem que começar por aqui, ó. E assim a fé vem pela pregação. Eu preciso do pregador. Ah, mas não precisa disso não. Precisa. O pregador no Antigo Testamento era o profeta, era o sacerdote, era o rei. Tem que ter o pregador. Ninguém converte assim, converti, ai glória. Não, ficou até meio bichoso, né? Não dá não. Alguém tem que falar para você. Alguém tem que anunciar, nem que seja uma jumenta, mas tem que falar. Foi assim no caso com Balaão. A jumenta falou para ele. Tem que falar. E a pregação, e a fé vem pela pregação, e a pregação pelo quê? Pela palavra de Cristo. Primeira coisa, para alguém alcançar a salvação, ele precisa ouvir uma mensagem. Essa mensagem pode estar escrita num papel de bala a esquis. Antigamente tinha, hoje não tem mais. As balinhas, quem lembra das balinhas que vinham com o versículo bíblico? Agora até isso eles conseguiram tirar. Não pode mais pôr o versículo bíblico em bala. Difícil demais. Mas a pessoa precisa ouvir. Ela precisa receber a mensagem. Ela precisa receber a informação. A segunda coisa que ela precisa fazer, Mateus 13, 19 e depois do 23 vai dizer: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o semeado à beira do caminho. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 160 e 30 por 1. A segunda coisa que eu preciso depois de ouvir a palavra é compreender, é entender. Por isso que o pregador, ele não deve pregar além do seu povo. É melhor que ele pregue aquém do seu povo. Ele pode deter todo o conhecimento, mas ele precisa transmitir a palavra não de maneira que as pessoas fiquem esbabacadas do conhecimento dele, mas que as pessoas compreendam a mensagem. Porque não adianta eu pregar uma palavra usando palavras hebraicas e gregas e todas as terminologias do clássico português, se no final você não entendeu a mensagem, não adiantou. Paulo disse: quando eu fui pregar para vocês, eu não usei de sabedoria humana, mas eu fui no poder de Deus. Eu preciso entender. A Josimara veio aqui e falou do discipulado, para o batismo e pós-batismo. Por quê? Porque você precisa entender. Se você não entender, não adiantou nada. Porque ninguém é salvo por ser filho do crente, ou parente do crente, ou casado com um crente. A salvação, ela é individual. Cada um tem que ter a sua experiência de salvação. Então a primeira coisa, eu preciso ouvir. A segunda coisa, eu preciso entender. Hebreus 11, versículo 1 e versículo 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. 6. De fato, sem fé é o quê? É difícil. Não, o que é difícil pode ser feito. Quem faz academia sabe que existem exercícios que são difíceis. Impossíveis não, difíceis. Mas eu consigo? Talvez eu não consiga fazer a série que o professor passou, mas eu consigo. E eu vou, ou não é ler raton? Eu vou até eu vou dar conta. Qual é um difícil exercício que você faz? Fala, não, esse é difícil, cara. Não, tem na planilha isso hoje. Perna.
acha a perna difícil, mas você faz. Porque senão fica aquele homão braçudão com as perninhas parecendo um grilo. Então, por mais que seja difícil, eu consigo. O texto não diz que sem fé é difícil agradar a Deus. O texto diz que é impossível, é um negócio que não dá para fazer. Só o Tom Cruise, naquela missão impossível. Fora ele, não conheço mais ninguém. É impossível. Eu preciso ouvir, eu preciso entender, e agora eu preciso acreditar. Eu preciso crer. Crer igual fé. Eu preciso crer. Ah, mas é muito simples, é muito infantil. Jonas engoliu, a baleia engoliu Jonas. Não existe um peixe que consiga, na sua garganta, passar um ser humano. Aí vai as explicações mais absurdas. Como que o homem iria ficar no ventre de um peixe 3 dias sem oxigênio? E a pressão marítima iria explodir os tímpanos dele, iria esmagá-lo no ventre do peixe, e o oxigênio lá dentro, e o suco gástrico do estômago do peixe iria destruí-lo. Cara, eu acredito. E se a minha Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu acreditava também, porque não tem como ser salvo sem acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como que eu tenho que crer em Jesus? João 7, como é que eu tenho que crer? Porque tem muita gente que crê em Jesus. Se você vai procurar um islâmico, o islâmico crê em Jesus, ele crê que Jesus existiu. Se você vai procurar um filósofo, ele acredita em Jesus. Se você vai procurar um indiano, ele acredita em Jesus. O problema do indiano não é ter Jesus como Deus, porque ele tem 490 mil deuses. Então colocar mais um não tem problema. O problema do indiano é negar os outros e ficar com Jesus. Como que eu tenho que crer em Jesus? Está ali, ó. Quem crê em mim, como? Como diz a Escritura, não é crer em Jesus do jeito que a sua avó te ensinou, do jeito que o seu pai te ensinou, do jeito que fulano... Não, é crer em Jesus como diz as Escrituras. É por isso que eu estou aqui pregando com uma Bíblia, e você está com a sua Bíblia aberta aí, tem a mesma Bíblia aparecendo ali, da Sociedade Bíblica Brasileira, e também da Almeida Revista e Atualizada, aquele RA ali significa Revista e Atualizada, e essa é a Bíblia que eu tento ter, que vocês tenham, para que do jeito que eu estiver lendo aqui, você possa entender aí, e você vai ler e crer e interpretar como diz as Escrituras, porque cada cabeça aqui é um mundo. Se eu for crer de um jeito, se você for crer do outro for crer do outro, vai dar tudo errado. Por isso que eu tenho que crer em Jesus, como diz a Escritura. Jesus é um cara legal? Não, Jesus não é um cara legal. Jesus é Deus, Emanuel, Deus encarnado. Jesus é um filósofo bacana? Não, Jesus não é um filósofo bacana. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele não é um filósofo bacana, ele não é um psicólogo legal. Jesus é Deus. Então eu tenho que crer como diz as Escrituras. Eu não tenho que crer como diz a ciência, como diz as Escrituras sagradas. Vamos lá, Romanos 10, 6. O que eu preciso fazer? Mas a justificação decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Coloca o 9 para mim. Se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração que Deus o ressuscitou, serás 10. Porque com a boca, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que confessar. Jesus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, a brilhante estrela Adonai. Jesus, seu nome é poderoso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. O Deus da minha Rafa,
El Elyon, outro igual não há. Não. Eu tenho que confessar. Você crê em Jesus? Creio, mas escuta, eu vou ficar caladinho, porque as pessoas, elas perseguem quem crê em Jesus, e aí pode ser que as pessoas se afastem de mim. Se torce para o Cruzeiro? Fiz uma tatuagem aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar assim, um galo forte, vingador aqui. Jesus você esconde, o galo e o Cruzeiro você faz tatuagem, e depois você quer ir para o céu. Só se for da boca da onça. Só se for o céu da boca da onça. Ô dona Paula, acha para mim o versículo que diz assim, que qualquer um que se envergonhar de mim aqui na terra, também eu me envergonharei dele, diante do meu Pai e dos seus anjos que estão no céu. E põe para mim ali que eu não guardei ele, que não está nos meus esboços. Porque se confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, Lucas 9, 26, será salvo. Eu preciso confessar, eu preciso dizer, eu preciso abrir minha boca, porque qualquer que de mim e das minhas palavras dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e do Pai e dos santos anjos. Você pode ter vergonha de Jesus? Então, meu amigo, não pode ter vergonha de Jesus. Você não tinha vergonha de ir para o carnaval, vestir de mulher, dar defeito, você achava bonito, você não tinha vergonha dessas coisas, dava defeito, bebia cachaça, mijava na roupa, vomitava todo, ficava com mais de uma pessoa numa noite, numa festa. Ai, tá amarrado, tá nada, tá solto. E se você deixar a pombagira encosta de novo, você faz tudo de novo. Aí tá com vergonha de Jesus, tá com vergonha de confessar Jesus como Senhor. Você é da igreja? Ah, não, eu vou na igreja. Aí topa o irmão, a paz é Aí quando o médico fala assim, ó, biópsia. Ah, menino. É vigília, é terça-feira na oração, vem nos 2 cultos, e olha, e rouba óleo ali no cantinho, para ver se dá certo, não é? Porque parece que a palavra biópsia convence mais do que o Espírito Santo. E se o médico fizer assim, ó, deixa eu só ver um outro amigo meu aqui. Doutor, rapidinho. O que você acha quando não sei o que, o PA, não sei o que, a célula nuclear da célula, a parte da metade. Porque o senhor é um oncologista, né? Pronto, acabou. Já sai de lá falando em língua. Mas não está nada, está tudo bem, está ganhando um salarinho bem, está tudo legal, o dinheirinho está na conta, tem vergonha de Jesus. Pois é, tem que confessar, tem que falar. Você é daquela igreja lá, cara, bicho, sou. Você é crente? Cara, creio em Jesus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho. O credo não é da igreja católica não, tá? O credo é apostólico, viu? O credo está, exceto o finalzinho, que mudaram, o resto está tudo certo. Eu creio em Jesus. Aí eu preciso confessar. Aí Atos 2, 37, 38, estou acabando já, estou acabando. Atos 2, 37, 38, ouvindo ele essas coisas, compungiu-se no coração e perguntou-lhe Pedro aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Aí Pedro no 38 responde, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom da vida, recebereis o dom do Espírito Santo. O que eu preciso fazer? Arrepender. Preciso largar, deixar para lá, virar as costas, arrepender. Não é aquele camarada que vai contar o testemunho, gente, eu bebia. Eu sentava num boteco e só dava Skol Beats. Nem tinha Skol Beats nessa época, né? Tinha aquelas cerveja ruim. Tomava mesmo, pinga, já tomei de Januária, de Salinas. Tempo ruim que passou. E dançar forró. Aquele suava a camisa,
Deus me livra, tem maior vergonha disso. Eu preciso me arrepender, irmãos. Se eu não me arrepender, não tem jeito não. 1 João 2:1, está fechando aqui. Eu também preciso de quê? Quando alguém está errado, vai diante do juiz, ele precisa ir comparecer lá com quem? Com o advogado. E aí o texto diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, entretanto, porém, alguém pecar, temos, quem é o nosso advogado? Quantas batalhas já perdeu? E não vai ser a sua que ele vai perder. Amém ou não amém? Tem que ter advogado, e meu advogado é Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o advogado que eu preciso. Mas eu também preciso de um mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. O que é um mediador? É uma ponte. Eu preciso de uma ponte. E aí diz aqui, 1 Timóteo 2, 5, diz assim: portanto, há um só Deus, e um só entre Deus. Quem é esse mediador único? Cristo Jesus, homem. Ele é homem, segura na mão do homem. Ele é Deus, segura na mão de Deus. Pronto. Quem já viu uma pecinha assim, quadradinha de ferro, bem pesada, que chama transformador? É transformador? Adaptador, transformador, pecinha assim. Aí você pega assim, ó, e entra com a energia 220, não é? Aí você pode pegar aqui agora e colocar um aparelho de 110. Se você não tiver o transformador e pegar um aparelho de 110 e colocar no 220, o que acontece, Gonçalo? Papoca com carretel, linha e tudo. Eu preciso ter o adaptador. Deus é santo e a sua glória fulmina o pecado. Jesus pega na mão de Deus. Jesus é homem sem pecado nenhum e não se contamina com o pecado do homem, porque viveu aqui 33 anos e não fez isso. Pode pegar na mão do homem. Aí tudo que vem de Deus passa por Jesus, transforma e vai para o homem. O erro que vem do homem passa por Jesus, o sangue de Jesus purifica do pecado e ele pode ter contato com Deus. Sem Jesus, na hora que você topar com Deus, morre. E para fechar, e é o mais importante aqui no final, é Mateus 24:13. Não é um negócio que você faz uma vez e dá babau para Jesus e tchau, obrigado, já alcancei. Não, porque o texto diz que eu tenho que. Por isso que está escrito: aquele porém que perseverar, até que dia? Até o fim. Tem o fim, tem o meu fim. O fim é a morte. Aquele que perseverar até o fim. Segunda-feira, em Tiros, o pastor Eliezer Brito partiu para a glória. Estava doente, tomou a vacina e o trem se agravou. Foi internado e na madrugada veio a óbito. Aquele foi o fim do pastor Eliezer. Mas graças a Deus que, bom ou ruim, perfeito ou não perfeito, ele até o fim. Ele pôde dizer: combati, acabei a carreira, mas guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está esperando. Talvez Satanás vai dizer para você: você não presta, você é errado, você é pecador. Olha para mim. Existe mais graça em Deus do que pecado em você. Quando Jesus te salvou, Ele sabia que você era um pecador miserável, pobre, cego e nu. Há mais graça em Deus do que pecado em você. Isso aqui não é para você ficar pecando, não. É para você não acreditar no diabo quando porventura você errar. Filhinhos, não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Esse aí é todo o plano da salvação. Vamos ficar de pé, dê uma salva de palmas ao que vive. Nessa noite tem alguém aqui na igreja que ainda não firmou um compromisso de salvação com Jesus,
Existe alguém nessa noite que ainda não levantou sua mão, veio à frente, recebeu oração e fez a oração de confissão a Jesus? Se existe alguém, levante sua mão, porque nós vamos orar por você ainda hoje. Existe alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Olha que coisa linda, glória a Deus, aleluia, aleluia. Acompanha ela aí, mãe dela. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Cristo Jesus? Faça como essa mocinha que fez, entrega, eu preciso, precisa, cara. Isso é igual arrumar uma namorada, você tem que ir lá e tem que falar com ela, porque senão o outro vai na frente e fala. Então eu preciso falar, eu tenho que ir na frente, eu tenho que ir na frente, cara. Você tem que vir na frente. Olha aí que maravilha, acompanha ela, Flávia. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, não tem um homem querendo ser salvo hoje não. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus Cristo? Levante sua mão, nós vamos orar por você, vamos fazer uma oração por sua vida e abençoar você. Existe também uma outra mulher, pode ser uma terceira mulher, as mulheres vão dominar o mundo mesmo. Existe uma terceira mulher, um primeiro homem que quer entregar sua vida para Jesus essa noite. Nós vamos orar por você. O que acontece aí, pastor? Aqui não acontece nada, mas no mundo espiritual acontece muita coisa. Correntes são quebradas, cabrestos são tirados, escamas caem dos olhos e a presença do Santo Espírito vem morar na gente. É muito legal. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão e nós vamos orar por você. Ou faça como essa irmã, venha e nós vamos orar por sua vida. Vamos apresentar você ao Senhor. Aleluia. Se você sentir, às vezes a pessoa sente vontade, mas parece que vem um capetinho e posa no ombro e fala, não vai não que eles vão rir de você depois no serviço, vai não que não precisa disso. Precisa. Eu queria que vocês duas que estão aqui repetissem comigo essa oração. Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, meu coração está aberto, vem morar em mim, em nome de Jesus. A igreja estenda as mãos para cá. Senhor, nós oramos por essas duas irmãs que vieram aqui, oraram confessando Jesus em lágrimas. Como é bom a gente ver isso acontecer. Como é bom a experiência da salvação estar acontecendo diante dos nossos olhos. Por isso o Espírito Santo fortalece a vida dessas duas irmãs, fortalece a sua caminhada, dá para elas graça, sabedoria e favor do Senhor sobre a vida delas. Em o nome de Jesus, escreve seus nomes no livro da vida. É a oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Algumas irmãs aí, apertem a mão aí de leve, aí sei lá, bate cotovelo, sei lá como é que faz agora. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Rei. Glória a Deus. Olha aí, olha que música bonita. Preciso de ti. Aleluia. Quebranta o meu coração. Graças a Deus. Como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Você pode levantar sua mão para cantar esse pedacinho? Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Glória a Deus.
escutar o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo nessa noite, nesse culto que prestamos ao Senhor. Hoje 2 almas se renderam aos teus pés. A tua palavra diz que há festa no céu, há júbilo diante do Senhor quando um pecador se arrepende. Então também há alegria aqui na igreja por essas 2 irmãs que se entregaram ao Senhor, pelos irmãos que foram edificados por essa palavra. Deus, continua fazendo a tua obra em o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor repreenda todo o mal, toda ação contrária, em o nome de Jesus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.